Olha, nós estamos hoje aqui com o Rafael Pisciani, que é o secretário estadual de Habitação. O programa Minha Casa Minha Vida é uma parceria com o governo federal. Vocês têm recursos próprios da sua secretaria, estão sendo aplicados também em habitações? Sim, Alda, é bom dizer, assim, o programa Minha Casa Minha Vida é de fato um divisor de águas na política habitacional do país. O presidente Lula teve uma sabedoria enorme ao criar esse programa. Ele de fato dá acesso e aplica os recursos do governo federal, da Caixa Econômica, agora o Banco do Brasil também é um grande parceiro, para esse setor que é fundamental. A vida das pessoas começa na sua própria casa. É o sonho de cada um, né? É o seu sonho. Casa própria. Mas o Estado tem que fazer a sua parte. E aqui o governador Sérgio Cabral, o governador Pezão, tem sempre me determinado: Rafael, faça tudo que tiver ao nosso alcance para ajudar o programa que já é bom. Então nós temos, além de direcionado esses terrenos que pertencem ao Estado para o programa, feito investimentos com recursos do Tesouro do Estado, do orçamento da nossa Secretaria, para preparar o terreno, fazer a urbanização. Nós estamos fazendo um grande investimento no interior com construção de unidades com recursos próprios. O programa Minha Casa Minha Vida, Leleco, ele teve na sua primeira fase um problema muito grande para as cidades com menos de 50 mil habitantes, né? Ele tinha uma outra regra e não funcionou tão bem. Por isso o governo do Estado foi lá e investiu. Nós temos mais de 2.000 unidades sendo construídas no interior do Estado com recursos do governo do Estado, que é fundamental. A gente precisa dar condição do cidadão que mora no interior dele permanecer na sua cidade com qualidade de vida, com segurança, com uma moradia digna, dando à sua família uma condição de boa criação, de bom convívio, e isso nos satisfaz muito. Eu tive agora em Conceição de Macabu, entregando com o governador 160 unidades. Foi, na minha opinião, eu não sou engenheiro, mas na minha opinião o projeto mais bonito que nós desenvolvemos, um projeto lindo, e com essa preocupação de dar ao município 160 unidades naquele município pequeno, um município com dificuldades orçamentárias, lá no norte do estado, com certeza dará à sua população um novo momento, uma nova vida. Então é muito gratificante. Ô, secretário, qual é o déficit habitacional aqui do nosso estado do Rio de Janeiro? Olha, Lelé, com esses números eles são muito discutíveis. Eu, quando finalizei o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, o primeiro documento, que como se fosse um manual do setor habitacional para o Estado, de interesse social para as famílias mais pobres, ele apontava um déficit de quase 500 mil unidades. É evidente que nesse número, que não existiria nem áreas para a gente construir todas essas unidades, incluem-se habitações que não possuem o seu título de propriedade, que é um outro trabalho que nós fazemos através do ITERJ, que é um marco. O Estado hoje entrega mais títulos por ano do que entregava por década há alguns governos atrás. Nós somos, de fato, uma referência para o Brasil nessa modalidade de regularização fundiária. Porque na medida que a gente dá o documento da casa, o cidadão, ele por si só, cuida da sua casa, ele promove melhorias e com isso adapta as condições necessárias para ele viver com a sua família. Você realmente está fazendo exatamente essa regularização fundiária. Eu queria saber, fundiária. Eu queria saber o seguinte, esse tipo de regularização já chegou a comunidades pacificadas? Sim, é evidente que a pacificação, que é a grande marca dessa última década no Estado, sobretudo desse governo, um governo que teve coragem de enfrentar, de retomar a responsabilidade e o poder efetivo nessas comunidades, facilitou o nosso trabalho, Alda. Eu tenho os técnicos do ITERJ que dizem, era impossível, secretário, entrar em comunidades onde a gente ficava na mira de um fuzil. E quem pagava o preço era o cidadão. Nós concluímos agora a regularização do Vidigal, que é uma comunidade emblemática, onde muita gente diz, tem uma especulação imobiliária, iniciativa privada. O Estado foi lá e fez questão, desapropriou a área e deu o documento para os moradores, fixando o morador na casa que ele sempre teve. Nós estamos atuando em mais de 800 comunidades em todo o Estado. Todo o Complexo do Alemão, são quase 18 mil títulos previstos para o Complexo do Alemão. Rocinha, grande parte, já entregamos mais de 2 mil títulos, agora temos uma grande parte, um trabalho em conjunto com a Prefeitura do Rio, e esperamos chegar em todo o território. Afinal, o cidadão precisa ser dono do seu imóvel. Ele não ocupou há 30, 40, 50 anos atrás aquela comunidade porque ele queria simplesmente. Ele ocupou porque não tinha onde morar. Então o Estado precisa reconhecer isso, dar a ele a documentação da sua casa e investir naquela comunidade. A paz é com certeza a nossa porta de entrada, mas o governo tem feito mais do que isso. Você tem noção, saberia, quantos títulos já foram... Olha, na minha gestão, nesses quase 2 anos que eu estou, eu entreguei no ano passado 10 mil
e 200 títulos. Esse ano nós vamos entregar, se Deus quiser, até o final do ano. É um trabalho, até curioso, porque todos eu tenho que assinar de próprio punho, um a um. Então é um volume... Haja tinta para caneta. Haja tinta para caneta. Mas isso aí é uma felicidade para as pessoas. E eu faço questão de assinar todos, eu levo para casa e assino, porque é um momento de realmente realização, né? Satisfação, saber que aquela família vai poder ser dona do seu próprio nariz, ser dona da sua casa, sem aquele sentimento, aquele aperto no coração, se aquele imóvel vai passar para os seus filhos, para os seus netos. Secretário, eu tenho acompanhado bastante nas redes sociais essa entrega desses conjuntos habitacionais, dos títulos também na Rocinha, bastante importante, junto com o governador. E o senhor se mostra um secretário bastante presente. 7 horas, 6 horas da manhã, está sempre lá em algum lugar, com alguma comunidade do Rio ou em alguma cidade do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado a última vez o lançamento em Queimados. Como é a escolha desses municípios, dos bairros e como as pessoas recebem vocês lá com o sonho da casa própria? Olha, Gra, é verdade. Eu tenho, a Luísa perguntou qual era o segredo, se é que tem segredo. Eu acho que isso não é segredo, é mais do que todos sabem. O segredo é trabalhar, a gente tem que se empenhar. É um esforço enorme, fazer é muito difícil, a população nem sempre conhece o suficiente a burocracia necessária para se iniciar uma obra. Depois você tem que prestar conta a todos os mecanismos de fiscalização. Isso precisa ser uma coisa com muita responsabilidade, com muita atenção. Não é simplesmente o desejo do governante de ir lá e fazer. A gente gostaria de fazer em todas as cidades, todas as necessidades que elas possuem. Mas não é possível, são necessário bilhões de investimento, isso somente com o tempo, com as parcerias que o governador Sérgio Cabral implementou aqui no Rio de Janeiro, a gente tem avançado ainda mais. E a gente tem identificado nessa parceria com os municípios também aqueles que nos oferecem as melhores condições de trabalho. É necessário que haja o envolvimento do prefeito e da sua equipe. Nós não podemos fazer uma obra se não tiver o licenciamento, se não tiver a concordância do poder público local. Então, as cidades que nos facilitam, que nos buscam e de fato nos dão condições de agir com mais velocidade, a gente pode realizar muito mais. Em Queimados, em toda a Baixada, a gente tem um grande volume de investimentos com recursos próprios e certamente a região do estado que mais carece da nossa atenção. Ana Luiz Valadão, por favor. Secretário, saindo um pouco desse assunto das ações da Secretaria, eu queria saber qual a sua avaliação do cenário político hoje, né? Desde junho, o Rio de Janeiro está vivendo grandes manifestações, o Brasil está sendo palco de grandes manifestações e o Rio de Janeiro consegue repercutir em toda a imprensa nacional, né, essas manifestações. É por conta da política, por conta das mudanças que precisam ser feitas. Eu acho que muita coisa já foi feita, o governo do estado avançou demais, a prefeitura principalmente, mas eu queria saber a sua avaliação, já que ano que vem a gente tem eleição para governador, senador, deputados, né, para deputados. Qual é a sua avaliação? Olha, Luiz, eu costumo dizer que antes de ser político, eu sou cidadão. Então a minha avaliação, ela sempre vem como a de qualquer outro cidadão. A participação popular, ela é fundamental, ela é o que fortalece a democracia, ela é o que dá vida à democracia no nosso país. Eu sou de uma geração que não viveu a falta de democracia. Eu já nasci num país redemocratizado, mas ainda assim eu entendo o valor, as vidas que foram perdidas nessa luta. Então aquele movimento inicial, com participação maciça, ocupando a Rio Branco, com muitos pleitos sendo apresentados, eles já geraram resultados imediatos. O diálogo maior com os governantes, algumas medidas que tinham sido tomadas e os governantes precisaram repensar e voltar atrás. Eu espero que a população permaneça participando, que não seja só um rompante. Afinal, você definiu bem, o momento de decisão, ele não é nas manifestações, ele é nas eleições. Então não adianta a população se mobilizar, sobretudo as redes sociais, a Graciela falou um pouco disso também, de como elas têm vida ativa na política hoje, só que é preciso as pessoas lembrarem que na hora do voto elas também têm que ter o mesmo empenho, a mesma avaliação, e eu particularmente apoio muito todas essas manifestações, evidentemente separando o joio do trigo. O que eu acho que está acontecendo nesse período mais recente, nessas manifestações mais radicais, são movimentos politizados, com interesse. Os vândalos, é possível ser duro nisso. São bandidos, sim. Poder se aproveitar são bandidos que promovem quebra-quebra, saque a lojas, que amedrontam a população de bem. Isso vai contra a nossa democracia, vai contra o sentimento. Eu tenho muitos amigos, Léo, que disseram isso. Eu participei das primeiras manifestações e agora não me sinto mais à vontade para participar, porque tem um grupo de baderneiros. Cidadão, você se manifestar, mas não você fazer o que eles estão fazendo
poucos, raros, são um grupinho, Minoria. a minoria que faz. A É politizado, Lélia, a serviço de grupos políticos que não conseguiram fazer pelo Estado o que o atual governo faz. Com esses vândalos, com esses bandidos, que eles vão lá ser presos, meia hora depois estão soltos. Tinha que ficar preso mesmo, esses bandidos que vão para a rua depedrar e quebrar o patrimônio da nossa cidade do Rio de Janeiro.